Olá pessoal, começamos aqui a nossa live aí que fala sobre o céu da semana, momento aí de 26 de fevereiro a 4 de março, nossa live semanal que aborda o momento astrológico, as posições, fase lunar, chegando aí numa lua crescente em Gêmeos na semana que vem, período aí de 26 de fevereiro a 4 de março também marcado pela conjunção de Vênus-Júpiter em Áries chegando, conjunção de Mercúrio-Saturno também, né? Então, pitacos aí sobre o céu semanal desse período já pisciano, né? Tivemos a primeira semana de Peixes, primeira semana com lua nova pisciana, com os nativos piscianos, os primeiros piscianos fazendo aniversário também, né? Saudações aí os nativos, aos piscianos que fizeram ou que farão aniversário. Bem-vindos a quem chega para a nossa live ao vivo, para a nossa live também, quem assistirá ao longo da semana, quem assistirá a gravação, né? Então, um tempo é importante para a gente observar de lua crescente geminiana, de algumas conjunções acontecendo e ingresso de Mercúrio em Peixes mais ao meio da semana. Boa noite, Ana Martins, boa noite, pessoal que chega, começando aí a live do céu da semana aqui, já na segunda-feira temos lua crescente em Gêmeos. Boa noite, Ellen, boa noite, pessoal que chega. Então, com lua crescente acontecendo em Gêmeos, né? Olha lá, lua crescente geminiana marcando o começo da semana já, e toda lua crescente ela dá indicativo para início, sequência de questões que foram iniciadas, né? Sequência de questões que foram começadas na lua nova e num sentido de andamento de situações. Boa noite, Jaque, boa noite, Fernanda. Temos aí pessoal que chega. Esse tempo de lua crescente sempre é indicativo para que a gente dê andamento às situações, para que a gente dê sequência a assuntos, né? Sequência ou continuidade a temas, né? Para um direcionamento melhor, para uma sequência do que foi iniciado, para novos começos também. E lua crescente geminiana é fator também para troca de ideias, muita comunicação, atenção com certos boatos, atenção com certas divagações, com a velocidade das informações. Lua crescente em Gêmeos é indicativo também para estudos, para acentuar a questão de estudos. Aqui no Brasil tem o prazo limite aí do SISU, né, para a galera aproveitar a nota do Enem para obter vaga em faculdade, né? Boa noite, Mini Mônica, boa noite, pessoal que chega. Então a gente tem no começo já da semana, 27, segunda-feira, a lua crescente geminiana, que também pede atenção com boatos, com muito buzuzu, né? Com muita conversinha, atenção com a checagem das informações também, que é importante. Lua, fase lunar nova, ou fase lunar que muda em Gêmeos, ainda mais lua crescente em Gêmeos, né? Dá indício de bastante intensidade nas comunicações, certos falatórios, né? certas conversinhas mais intensas. Porém, é interessante para atividade mental, para estudos, para condições de comunicação mais acentuadas, retomada de contatos, melhor direção de pautas e conversas também. Então, um tempo interessante nesse sentido do que envolve a dinâmica do entendimento das informações, melhor percepção das informações, né? E também o começo de ideias, a sequência de ideias que de certa forma estavam ali meio abstrata, meio ali num sentido meio ali na teoria, né? Então, com uma lua crescente em Gêmeos, aquelas informações que eram mais anotadas, de repente começam a ser postas em prática, ser mais direcionadas, tá? Então é interessante para andamento de ideias. Então, a lua crescente, a lua criando forma, então as ideias criam forma, num sentido geral. Tá? Então um tempo interessante, uma semana de direção de assuntos. Toda lua crescente favorece a direção de assuntos, como em Gêmeos, direção de ideias, direção de contatos. Então é interessante para aqueles contatinhos no sentido profissional também, para os estudos, né? O carnaval passou, aquela história de que o ano começa
depois do carnaval, né? Então as ideias meio que fluindo, as escolas, os estudos, temas culturais, né? Boa noite, Tânia. Então tem todo um movimento novo de ideias, de comunicação, de troca de informações para um melhor direcionamento de assuntos num contexto geral, né? Tanto trabalho como relações, comunicação, coisas que de certa forma têm melhor andamento na lua crescente e ainda mais em Gêmeos. Então, ideias em fluência, ideias em andamento, ideias em movimento, tá? Então, uma condição especial aí na segunda-feira, lua crescente geminiana, certo? Temos na semana também, já adentrando o mês de março, né? Março começa na quarta-feira. Olha como passou o tempo, hein? Março já acontecendo em 2023 e já tem conjunção Vênus-Júpiter, né? Essa semana eu encontrei nas redes sociais um médico que eu tive uma forte ligação para além do meu médico. Amigo, retomada de vínculos, né, Mini Mônica? Bem interessante. Bem interessante nesse time aí, um pouco pisciano da história, né? E também a questão de lua nova, né? De uma semana que passou aí com um fator de novas direções, né? Teve aspectos de Mercúrio-Marte positivo para restabelecer conversas, voltar contatos, né? Também bem interessante. Então, com lua crescente em Gêmeos, isso fica favorecido também. Retomada de contatos, conversas melhores direcionadas, conversas pendentes que podem ter melhor andamento, né? Então, aí tendo uma condição propícia ao longo dessa semana que chega. E mês de março já chegando, olha só, 1º de março, entre quarta e quinta, entre o dia 1 e o dia 2, temos conjunção Vênus-Júpiter, olha só. Conjunção Vênus-Júpiter é uma conjunção positiva, olha lá, aqui embaixo, ó, Vênus mais azulzinho, Júpiter mais verdinho, ó, 12 graus de Áries, conjunção Vênus-Júpiter. Essa, tradicionalmente, é uma das melhores conjunções do céu, né? Embora Áries seja um exílio de Vênus, né? Uma posição mais desafiadora, mas é uma conjunção que preza pela direção de autonomia. Conjunção Vênus-Júpiter em Áries é potencializadora para a nossa individualidade, para um contexto de autonomia, para quem tem uma vertente empreendedora, né? Então, olhar a área de Áries ali no mapa astral, essa conjunção Vênus-Júpiter ela pode dar uma dinâmica nova para questões materiais, para planos de parte financeira, vale uma atenção com gastos ou com exageros também. Conjunção Vênus-Júpiter, ela tem um contexto de expansão de relações também, né? Embora seja uma conjunção em Áries, então é interessante a ação, a disposição para a busca de relações e contatos. Então, conjunção Vênus-Júpiter dá indício de uma expansão de contatos, mas atenção também para a gente não ser um tanto evasivo ou bancar o sabido, ou atenção com quem banca o sabido ou com quem banca conhecimento com opiniões, né? Que também às vezes dá uma tendência quando Vênus está por Áries. Mas, como tem uma conjunção Vênus-Júpiter dá boa indicação para expandir contatos ou ações que também beneficiem uma condição empreendedora, tá? Fernanda, aqui Vênus e Júpiter na casa 9, o que significa? Vênus e Júpiter na casa 9, você tem Vênus e Júpiter na casa 9 ou é passagem de Vênus e Júpiter na casa 9? Quem tem Vênus e Júpiter tem uma conjunção positiva, tem uma conjunção especial para conhecimentos, para lidar com aprendizados ou para transmitir conhecimentos, tá? Então aí cabe ver se é no mapa natal ou se é o trânsito, se é a passagem de Vênus-Júpiter na área de Áries, né, Fernanda? Então, dentro da conjunção Vênus-Júpiter, a passagem, né? Então, a conjunção Vênus-Júpiter, ela dá disposição para desenvolver aprendizados ou transmitir conhecimentos. Se essa é uma área que você transita, ela dá um start, ela expande algo num sentido de traduzir conhecimento, expandir contatos, expandir conhecimento ou dispor de novos aprendizados. E é uma conjunção interessante também
para contatos à distância, para expansão de contatos, até num contexto de aprendizado geral ou de resolução de questões. Por ser uma conjunção Vênus-Júpiter em Áries, Tânia Gui, Júpiter conjunto Júpiter na casa 8. Júpiter conjunto Júpiter é retorno de Júpiter, né, Tânia? Então você está entregando a idade. Cuidado quando você fala que o Júpiter está conjunto a Júpiter, você está entregando a idade para o astrólogo, tá? Ou né, 24, 36, 48. Então dá ali a ideia da idade. Então, brincadeira. Então o retorno de Júpiter é um momento de expansão, é um momento de transição especial. Júpiter é um planeta regente de Sagitário, então observe a casa não só de Áries, onde é o retorno, mas também a casa de Sagitário, a qual Júpiter rege. E também a casa de Peixes, que é um regente tradicional, que o Júpiter também tem regência. Tá? Mas retorno de Júpiter é fator de expansão ou também de fim de ciclo para depois algo começar. Tá? Então é um bom sinal, um momento de vida de transição. Tá? Mas no contexto da semana, Vênus em conjunção Júpiter, ela tem essa questão bastante interessante de ser uma conjunção, por estar em Áries, positiva para um fator de empreender, propensão a decisões que favoreçam um contexto de autonomia também. Conjunção Vênus-Júpiter não costuma muito, especialmente conjunção em Áries, ela desperta um exercício para a nossa atitude, para a nossa iniciativa, como se a gente tivesse novas motivações para a ação também. Né? Então esse é um ponto interessante, fazer valer a nossa individualidade em dados momentos sem ter um egoísmo, né? Sem botar banca achando que sabe tudo, mas uma disposição, uma espécie de, digamos, condição motivadora. Vou andar um pouco aqui, gente, para pegar uma água para poder falar melhor com vocês. Então, uma condição motivadora. Sempre que tem conjunção em Áries, desperta uma questão de ação, de empreender, de autonomia, né? Uma disposição para uma vertente autônoma numa questão de trabalho ou de negócio, uma ideia que dá um start. Tem uma condição especial nesse sentido de vivência, de experiência. Deixa eu sair da luz aqui enquanto eu pego água. Então a conjunção Vênus-Júpiter tem também um fator de expansão. Deixa eu ver aqui a Fabiana. Eu tenho Júpiter e Vênus em Capricórnio na casa 9. Fabi, então, se você tem Vênus conjunção Júpiter, uma semana de conjunção Vênus-Júpiter também é como se fosse uma espécie de satélite. Você pode ter também indícios de uma situação de start, de uma busca por conhecimento, de expansão, né? Então, um tempo importante nessa fase, digamos assim, do período da conjunção, né? Às vezes ela mexe um pouco com a vontade de saber ou de expandir relação e até de tirar a limpo questões que envolvam relacionamento. Tá? Tô quase professor universitário aqui para lá e para cá, né? Então esse é um ponto. Agora eu parei. Eu precisei só pegar uma água que eu tinha esquecido. Então, aula para universitário é ótima. Então é isso. Deixa eu ver aqui quem mais pergunta. A saída de Saturno de Aquário alivia quem tem ascendente Lua Vênus em Aquário e Sol em Capricórnio. Então, Vivi, dá uma aliviada, tá? Dá uma aliviada. Depende do mapa em geral, né? Porque ele sai de Aquário, entra em Peixes, aí tem que ver que você tem em Peixes e se eventualmente você tem Peixes na casa 1, Vivi, tá? Porque eu digo assim, às vezes o Saturno ele muda de Aquário para Peixes, mas ele ainda continua na casa 1. Então é uma outra dinâmica de viver o Saturno, tá? São responsabilidades novas ou muda-se a maneira de conduzir responsabilidades, certo? Então, para ir concluindo, Vênus-Júpiter em conjunção, né?
tem essa questão o trio elétrico agora, Tiago, é o trio elétrico Vênus-Júpiter, né? Trio elétrico de Vênus-Júpiter em Áries, chegando na semana que vem. Então é uma questão aí de expansão, é bem uma coisa, né? Atrás do trio elétrico eu vou a baianidade Nagô, conjunção Vênus-Júpiter, né? Então tem um fator aí de idealismo. Conjunção Vênus-Júpiter ela é interessante para um despertar de ideais também, um despertar de ideais, um despertar de algo que envolva um ideal pessoal, um ideal de empreender, um ideal de autenticidade ou de fazer valer a individualidade diante das relações ou diante de contatos. Então, conjunção Vênus-Júpiter, ela desperta um contexto meio de individualidade até, né? Dá uma impulsionada numa condição idealista que a gente pode ter e que está contida, que está ali meio guardada, né? Minimano, aqui tem o meu peixe dividido com Áries de Aquário em ascendente. Não, esses três juntos dividiram a mesma casa. Aí teria que ver quem começa o ascendente, né? Quem começa o ascendente e depois quem segue, né? Para ver aí o andamento do mapa, tá? A conjunção Vênus-Júpiter será no 12 graus, né? 12 graus de Áries ali, ó, conjunção Vênus-Júpiter, ali, ó, 12 graus de Áries, tá? Então é uma conjunção, todo ano ela acontece, mas especificamente em Áries é a cada 12 anos, então também tem esse detalhe, né? Uma conjunção importante no sentido de expansão de questões e de um despertar de idealismo. Então a gente pode despertar um sentido otimista para fazer coisas, mas um certo cuidado para que esse otimismo não gere individualismo, de meio querer resolver por si só. Não, deixa que eu sei, agora eu consigo, espera que eu consigo, né? Aquela coisa, aquela empolgação individual. Nossa, acho que agora eu vou conseguir, eu vi isso aqui que deu certo. Calma, vamos, né? A calma e elegância, mas dá um start. Vênus-Júpiter dá um start de empolgação, de motivação, o que pode ser interessante para questões que estavam meio em stand-by ou até uma disposição para algo no sentido de empreender ou de fazer valer a nossa individualidade a ponto de desprender de certos apegos, desprender de certas questões, tá? Isso, dá uma olhadinha no Áries, no mapa, o Segusmão, né? A casa ali de Áries, essa conjunção Vênus-Júpiter pode dar uma movimentada aí nessa quinzena, nessa semana, para algumas questões, certo? Então temos o céu da semana aí também com outra conjunção, mais para também na quarta-feira, que é de Mercúrio conjunção Saturno, Mercúrio conjunção Saturno nos 29 graus de Aquário, ó. Mercúrio conjunção Saturno. Conjunção Mercúrio-Saturno, rapaziada, é algo assim de programação de crono. Paula, bem-vinda! Que bom vê-la aqui. Conjunção Mercúrio-Saturno requer uma necessidade de disciplina com as informações. É interessante para elaborar cronogramas, para quem curte organizar o Excel, organizar planilha, né? A programação do semestre, programação do bimestre, né? Conjunção Mercúrio-Saturno ela é até interessante para essa questão, para essas questões. O que às vezes acontece em conjunção Mercúrio-Saturno é uma certa tiriça, sabe? Quando você está meio assim, precisando terminar aquele texto, precisando terminar aquele relatório na quinta-feira e na verdade vai para a semana que vem, porque acontece, dá uma atrasada, dá uma tendência a atrasos em elaborar coisas escritas, elaborar relatório, dá uma vagarosidade, tem que reler, tem que ajustar, dá uma disciplina no conteúdo das informações de trabalho ou de, como a Bia aí falou, do imposto de renda também, né? A gente vai começar aí a declaração do imposto de renda. Essa conjunção Mercúrio-Saturno ela é interessante, ela é positiva, viu? Ela é especial para elaborar o cronograma do imposto de renda, tá? Ela é bacana, ela é valiosa, porque como tem um longo prazo, como é até maio, né? Acho que o prazo é até maio, não é? Do imposto de renda.
vai já dando uma movimentada, já dá uma antecipada, porque aí você recebe antes também, né? Restituição, já vai fazendo uma elaboração. Aproveitar o Mercúrio-Saturno aí para elaborar os detalhes do IR, né? Do imposto de renda, então, vale interessante. Mínimo engano preguiçosa para fazer relatórios. Pois é, né? Tem que ser ali aos pouquinhos. Mercúrio conjunção Saturno dá uma tendência. Voltou. Um, dois, três, teste som. Esbarrei aqui. Voltou. Deu uma esbarrada no dedinho aí do microfone. Voltou? Teste som. Voltou? Voltei? Voltei agora? Acho que voltou. Voltou, então tá bom. Valeu, Fabi. Tem um delayzinho aí, mas voltou. Então, gente, eu estava dizendo que a conjunção Mercúrio-Saturno ela é bacana para elaboração de cronogramas, para elaboração do que a gente precisa fazer para um longo prazo, né? Que a gente precisa fazer para daqui a um tempo, é bom para aproveitar, né? Essa conjunção Mercúrio-Saturno aqui, ó, ela é valiosa para o que a gente tem tempo para fazer, para aquilo que a gente não precisa fazer em cima da hora, né? Aquilo que a gente tem uma programação de tempo para poder fazer, aproveitar, né? Porque Mercúrio conjunção Saturno, às vezes são aquelas questões que a gente faz com uma certa lentidão, demora, pode atrasar um texto, né? Pode atrasar um trabalho de faculdade, uma coisa assim, vai precisar de tempo para fazer. Tudo que envolver programação a longo prazo é interessante, é propenso a gente lidar com conjunção Mercúrio-Saturno, em semana de conjunção Mercúrio-Saturno, certo? Então vale esse cuidado, essa atenção também, né? É uma configuração, deixa eu ver aqui na colinha, ela pede um desafio de compreensão com o padrão das pessoas, com o lado meio antiquado, o lado meio careta das pessoas e dos lugares. Às vezes, né, uma vez, eu sempre conto essa história, uma vez eu peguei um táxi lá em Porto Alegre e o cara não tinha GPS. Então você tem que compreender, né? O cara não tinha Waze, você tem que compreender, né? Vai explicando, ó, pega a direita ali, é uma paralela a Borges de Medeiros e tralalá, e o cara achou, né? Então, quando tem conjunção Mercúrio-Saturno, a gente pode se deparar com alguns assuntos antiquados ou algumas tradições de pessoas e lugares, algumas manias convencionais que a gente precisa lidar, né? Às vezes você pode estar no trânsito, no meio da semana, perceber que o trânsito está ruim, tanto no Waze como no caminho mais comum que você sabe, vai no tradicional, né? Vai naquele que você percebe que eventualmente você já sabe que vai ter problema sempre, né? O caminho que sempre vai ter trânsito, então desvia, né? Vai insistir para quê, né? Então, a conjunção Mercúrio-Saturno, ela pede uma compreensão com o que é tradicional, com pensamentos convencionais. Não adianta querer convencer a mamãe, o papai, o vovô, a titia sobre, sei lá, aquilo que era bom nos anos 80 e 90 e acontecer agora, que se eles não mudaram de ideia né, há pouco tempo atrás, não é agora que eles vão mudar. Tá? Então, conjunção Mercúrio-Saturno, exercício de tolerância com os padrões e com a característica conservadora que certas pessoas têm. Então, nós mesmos, né, até o nosso lado conservador, de certa maneira, sendo exercitado ou sendo preservado, né, de alguma maneira. Tem certas coisas que a gente é conservador, né? A gente
usa determinados objetos ou usa, né? Tem gente que não gosta de fazer vídeo no celular, tem gente que gosta mais de escrever no computador, né? Então tem um lado conservador de cada um que a gente mantém. E essa conjunção Mercúrio-Saturno, ela é um certo exercício de tendência a vivenciar características conservadoras de algumas pessoas. Às vezes você pode encontrar uma pessoa que queira fazer uma reunião pelo Skype, né? Por exemplo, o Skype já está um pouco passadinho, né? Já está um pouco passado, em vez de usar o Zoom, né? Então, às vezes acontece, às vezes a pessoa quer preservar certos hábitos que ela já está acostumada. Conjunção Mercúrio-Saturno é isso, às vezes a gente é suscetível a se deparar com manias conservadoras de algumas pessoas e temos que respeitar o costume, né? A pessoa não vai mudar. Se ela não gosta de Zoom, se ela não gosta de conversar pelo chat de não sei qual, ela não vai, né? Então é um tempo de compreensão de padrões, compreender padrões que algumas pessoas têm, tá? Às vezes ela gosta de, sei lá, ouvir uma determinada música só no rádio, ou não gosta de MP3, ou não gosta de Spotify, prefere, né, no conector. Então, posturas ou condições conservadoras que a gente vai precisar lidar nesse tempo de conjunção Mercúrio-Saturno, tá? Então é aquela história também, é o aspecto dos cronogramas, de planejamentos a longo prazo, bom para planejar imposto de renda, né? Bom para organizar planilhas aí de trabalho, das finanças, ou do imposto de renda, ou de estudos. Boa noite, Rosane. Então tem esse exercício, tá? Esse exercício de condição na conjunção Mercúrio-Saturno. A gente pode amadurecer algumas ideias, a concepção de alguns assuntos, junto a pessoas que convivemos, né? Num sentido de amadurecimento de ideias, né? Então, pede um pouco de paciência e ponderação, com o lado meio conservador que certas pessoas, que certas presenças a qual a gente tem vínculo afetivo costuma ter, né? Costuma manter. Até que a gente gosta, até, né? Até o par afetivo, até pais, né? Então, às vezes, tem certas manias que são preservadas em função de padrão, de apego a padrão, né? E nós mesmos, né? Nós mesmos, não. Às vezes a gente se sente muito confortável ou demora, não está conseguindo se desapegar de alguma questão, aos pouquinhos, não precisa ser da noite para o dia, né? Tem que ser no nosso tempo, tem que ser com vagarosidade, né? Então, Mercúrio, conjunção Saturno, requer atenção para não acelerarmos questão, tá? Para não acelerar. Obrigado, Mini Mônica, já estou com a água aqui. Para não acelerarmos questões para mais do que o tempo pede, né? Tudo ao seu tempo, tudo ao seu modo, tá? Não forçar, não apressar situações em conjunção Mercúrio-Saturno, né? E não apressar mudança de pensamentos de pessoas também, que requer tempo para adaptação, tá? Na quinta também temos Mercúrio em Peixes, temos Mercúrio chegando a Peixes, olha só, tá? Mercúrio chegando a Peixes, né? Mercúrio em Peixes já quinta-feira também, no dia 2, na noite de quinta, é isso? Isso, na noite de quinta, horário de Brasília, Mercúrio em Peixes. Mercúrio em Peixes, gente, favorece ideias criativas, favorece ideias a semana toda, Duda Mata, tá? Pode levar em consideração a conjunção na semana toda. É que entre quarta e quinta fortalece mais, ela está mais exata, as duas, né? Tanto de Vênus-Júpiter quanto de Mercúrio-Saturno, tá? Semana toda, considera a semana toda, tá? Mas quarta e quinta mais exatas, certo? E Mercúrio chega em Peixes na quinta. Mercúrio em Peixes é interessante para cultivar temas culturais, simbolismos, uma visitinha ao teatro, cinema, né? Quebrar um pouco a rotina com coisas culturais, um cinema, um vídeo, um Netflix da vida, um Amazon Prime, né?
as plataformas que forem, né? Mas é um tempo interessante em que as comunicações elas são suscetíveis a ficarem mais intensas, né? Mercúrio em signo de água, Mercúrio em peixes, Mercúrio em câncer, Mercúrio em escorpião, todo o fator de comunicação, todas as conversas, elas podem precisar de um entendimento mais do que o racional, mais o que quer ser dito com aquela informação. Tá? Às vezes, quando o Mercúrio chega em peixes... Boa noite, Laura! Às vezes, quando o Mercúrio chega a peixes, a gente pode precisar de uma compreensão a mais ou ter um certo desafio do que alguém está querendo dizer com certa informação, com certa questão. Tá? Então, requer esse detalhe interessante quando o Mercúrio está por peixes. Às vezes a comunicação, calma e elegância, Mini Mônica, às vezes com Mercúrio em peixes a gente precisa observar, boa noite Vera Lúcia, a gente precisa observar também a percepção e o quanto a nossa comunicação pode impactar nos sentimentos ou nas emoções de pessoas. Né? Mercúrio em peixes aí de quinta para sexta requer atenção para a gente também ter um certo cuidado, um certo tato na forma de colocar determinadas falas de determinados assuntos e do mesmo modo dos outros em relação a gente. Às vezes a maneira como se coloca uma conversa, como se coloca um assunto ou como se fala sobre alguma coisa pode aguçar a emoção, pode acentuar mais a sensibilidade. Então, Mercúrio ele é regente de Virgem, ele é regente de Gêmeos, né? São signos mais racionais, são signos mais detalhados de apuração. Mercúrio é um planeta associado à informação e à comunicação e ao racional. Então, quando ele está em peixes, ele está exilado, ele está num signo a qual ele é um pouco desconfortável, peixes. Porém, por isso que vale um cuidado para quando acontecer conversas ou quando a gente for tratar de certos assuntos, a gente ter atenção para não tridimensionar uma informação. Oh, olha o que ela falou, por que ela falou desse jeito. E às vezes a pessoa está numa emoção, num estado emocional um pouco mais exaltado, naquela quinta, naquela sexta, que pode requerer uma compreensão. Ah, de repente ela está num dia assim, um pouco assado, e ela falou aquilo um pouco daquele jeito, por causa disso, disso, disso. Então, Mercúrio em Peixes requer, às vezes, também uma percepção do que a pessoa quis dizer com aquilo também. Né? Às vezes ela quer colocar uma informação de uma maneira não muito aprofundada, ou às vezes aprofundada demais também. Tá? Então, Mercúrio em Peixes requer esse cuidado com a forma de colocação no jeito de certos assuntos, na maneira de absorver certas informações. Tá? Então isso pode marcar aí de quinta para sexta-feira. As formas de comunicação passam a ter um efeito um pouquinho mais intenso, né? Causar um impacto, uma sensibilidade maior diante de algumas convivências. Então a gente pode perceber um pouco mais essa condição nas conversas, na maneira de trocar informação. Tá? Então, com Mercúrio em Peixes, a gente pode precisar repassar certas conversas para perceber se era aquilo mesmo que a pessoa estava querendo dizer, ou até a gente mesmo, numa emoção, colocar algo assim meio subentendido e a gente achar que deixou claro. E às vezes não ficou claro para a pessoa. Tá? Então, isso às vezes acontece quando o Mercúrio é em Peixes, quando o Mercúrio está em água, esse tibum da informação, né? Esse tibum da comunicação. Né? A comunicação ela fica meio flutuando, né? No oceano. Tá? Então isso requer um cuidado. Às vezes a pessoa ela quer demonstrar ou quer falar, mas ela não fala, mas o jeito dela se expressar, ela está mais emotiva, tudo bom, né? Ela está mais alegre, está mais empolgada, está mais entusiasmada, ou ela está mais brocochô. Então, quando o Mercúrio está em Peixes, as comunicações ficam mais sutis e mais perceptíveis, além do simples falar. Tá?
Às vezes até num gesto, né, da pessoa, tudo bom, tudo bem, como você está? Né? A pessoa está mais empolgadona num cumprimento. Oh, tudo bem, e você? Né? Está mais brocochô, oi, tudo bom? Então, Mercúrio em Peixes dá umas dinâmicas diferenciadas de comunicação que a gente pode ter necessidade de perceber se a pessoa está bem ou se não está, certo? Então aí, quinta para sexta-feira, a gente pode ter um pouco essas percepções. Certo? Pessoal, este é o céu da semana de 26 de fevereiro a 4 de março, semana aí de lua crescente em Gêmeos, de ideias podendo fluir melhor, lua crescente sempre dinâmica para direções de assuntos, conjunção Vênus-Júpiter em Áries, de expansão, de interesse para direções que envolvam certo empreender, que envolvam uma autenticidade da nossa individualidade, de um certo idealismo para algumas questões que a gente possa ter, conjunção Mercúrio-Saturno, positiva para cronogramas, para planejamento a longo prazo, né? Para a gente pensar naquilo que a gente tem que fazer com um certo tempo, com uma certa demora, de repente imposto de renda, de repente uma planilha no trabalho, né? E cheguei um pouco tarde, mas eu ia perguntar se a semana é favorável para inaugurar uma loja do ponto. Olha, o Conecta é interessante, como tem lua crescente em Gêmeos, é interessante para poder divulgar, né? Para poder dar andamento. A lua crescente ela favorece, ainda mais loja, que se for uma questão comercial, fica positivo para um novo ciclo. E uma conjunção Vênus-Júpiter, ela também dá uma dinâmica de expansão interessante para o que envolve o empreender também, como a gente estava comentando aí para concluir o céu da semana, certo? Boa sorte aí no empreendimento. Pessoal, muito obrigado. Ana Martins, obrigado pessoal, obrigado Mini Mônica, obrigado Conecta, pessoal que assiste a nossa live do céu da semana. Quero desejar aí ótima semana a todos. Um abraço, boa semana.